Mateus 3, de 1 a 12, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, do verso 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de camelo, vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, irmãos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Deus nos conceda a sua graça ao estudarmos a sua palavra que está bastante focalizada no precursor do Messias, no preparador do caminho do Senhor. E vejam bem que a missão de João Batista traz algo para nós quanto à nossa missão. Sempre que eu e você vamos anunciar o Evangelho para alguém, nós estamos preparando o caminho do Senhor. Nosso Senhor Jesus encarnou, veio ao mundo, fez isso uma única vez, fez isso de maneira transformadora, irrepetível. Entretanto, isto acontece nos corações dos incrédulos, quando o Senhor, tendo eleito essas pessoas para a vida, por meio de algo que precede a fé, que é a pregação do Evangelho, os traz então, apresentado o ministério do precursor, o perdido, para a verdade inexcusável, inescapável da redenção que há em Cristo Jesus. Logo, João Batista fez algo historicamente único, mas que tem traços, aponta para algo do que nós, como cristãos, devemos fazer cada dia das nossas vidas, ao apresentarmos o Evangelho e fazermos, então, a função daquele que prepara o caminho do Senhor. Ao olharmos para esse texto, então, nós devemos vê-lo como o texto que traz o precursor, historicamente, com a sua mensagem, mas trazer essa mensagem para mim e para você, para a nossa prática, para o nosso entendimento e, então, prática, para a glória do Senhor e a redenção daquele eleito para a vida que nele crer. Assim, a preparação do caminho do Senhor, que é marcada com João Batista, tem na redação de Mateus algumas características que nós já apontamos e que vão chegar ao seu fim nos próximos versos. Estamos perto do fim do chamado preâmbulo do livro. O preâmbulo começa com a genealogia, você já sabe disso. Continua com o nascimento.
prossegue com a visita dos magos, todos observando o Messias recém-nascido, desde os seus inimigos até aqueles que de longe vieram adorá-lo, todos ao redor do Messias. Vemos algo do Senhor Jesus comparado aos antigos, com os sonhos de José, José no Antigo Testamento, José aqui também, a ida para o Egito, para a preservação, assim foram os filhos de Jacó, para se manterem vivos lá com alimento, mas de lá vieram quando a ameaça acabou, acabada a ameaça, José traz de volta o menino e sua mãe, José e a mãe Maria ao redor, a serviço do menino, e chegamos então ao que temos aqui, que é praticamente o fim do preâmbulo. O preâmbulo, na verdade, terminará com o que é dito ao final do capítulo, com o batismo do Senhor, com o sinal de que o seu ministério público começava. Embora não seja o nosso tema, não me custa dizer aqui, entre os parênteses necessários, que o Senhor Jesus, sempre cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus, sempre o Filho de Deus encarnado, sempre sem pecados. E então o batismo de Jesus não é o início de uma vida cheia do Espírito, mas é o início do ministério público do Senhor, que antes já cheio do Espírito, permaneceria ainda cheio do Espírito, publicamente anunciando a palavra de Deus. Mas isso é tema para uma outra pregação. Hoje nós chegamos bem perto do final do preâmbulo. E nesse final do preâmbulo temos a apresentação do profeta João, daquele primo distante do Senhor Jesus, do filho da parenta, do filho de Isabel. E todos aqui se recordam do que está registrado lá no Evangelho de Lucas. A diferença de idade entre os dois era de aproximadamente 6 meses. Como o ministério público de um judeu, de um mestre judeu, iniciava aos 30 anos de idade, então João começou o seu ministério aos 30 anos de idade, 6 meses antes do Senhor Jesus, com 30 anos de idade, começar o seu ministério. Então nós temos um curto intervalo aqui. E nesse curto intervalo, João Batista já é muito percebido pelas pessoas. E é dito aqui, capítulo 3, no início do versículo 1, naqueles dias. É dito então que João, não naqueles dias da volta do Egito, compreendem? Mas naqueles dias apontando para frente, não para trás. Nos dias em que iniciava-se o ministério do Senhor Jesus, João apareceu no deserto. Vemos então a situação do profeta. Onde estava o profeta? Como se apresentava o profeta? Para depois vermos o que dizia o profeta. Qual era a situação do profeta? Inicialmente, vemos que ele, 3:1, naqueles dias, aparece pregando no deserto da Judéia. Ele estava, então, entre a Galileia e Jerusalém, naquela faixa que para nós, aqui do Brasil, seria uma distância curtíssima, seria uma distância como, no máximo, daqui ao Rio de Janeiro, curta para um país, mas para eles muito longa, porque o país pequenino, as suas divisões, ainda que pequenas, demandariam a mudança clara de uma região, a central da capital, para outra, o deserto da Judéia, passando pela Samaria e chegando até a Galileia. Para eles isso era muitas regiões a serem transpostas. Lá estava o nosso querido João Batista. E ele pregava no deserto, certamente nas proximidades do Rio Jordão. Porque ele pregava no deserto e batizava. E é isso que é dito aqui
nos versículos 5 e 6, porque diz que as pessoas eram por ele batizadas, certamente não eram batizadas com a areia do deserto. Então, era no deserto, nas proximidades do Rio Jordão. O que mais nós vemos aqui quanto à situação deste homem? Este homem é identificado como um profeta, porque ele foi prenunciado, não apenas por Malaquias, como acabamos de ver, mas por Isaías também. E é tratado aqui diretamente na transcrição que Mateus faz. E Mateus faz isso muitas e muitas vezes para comprovar aos judeus que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias. Aqui mais uma vez. Este é aquele do qual falou Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Esta é a missão de João. Preparar. Lá em Lucas nós vemos que o anjo anuncia para Zacarias que haveria acordo, haveria conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é isso? Isso é parte dessa conversão, dessa mudança de pensamento geral, das pessoas que antes divididas passariam a estar unidas, convertidas umas às outras, unidas ao redor do Messias, pensando a respeito do Messias. Aqui nós temos esta mesma mensagem, preparo do caminho do Senhor. Como ele prepararia? Prepararia com a sua pregação. A sua pregação, então, meus irmãos, eu não vou me deter aqui no que ele comia, em como ele se vestia, porque isso não é de primeira importância. A sua pregação é que mais nos importa. Ele, sendo o profeta, estando num certo local, ele anunciava o evangelho que estava para se cumprir. E é por isso, então, que ele vai dizer de saída, irmãos. Arrependei-vos. Mas o arrependimento ao qual ele chama as pessoas é porque, verso 2, está próximo o reino dos céus. João Batista então prenuncia algo que estava na iminência de começar. Está próximo o reino dos céus. Preparem os seus corações, convertam-se entre si, unifiquem o seu pensamento ao redor daquele que vem. Vem o Messias. Preparem-se. Como é que se prepara para a vinda do Messias? Com arrependimento. Com arrependimento. Porque, como nós vimos há pouco, quando o Senhor vem, Ele torna patentes, evidentes os desejos dos corações. E o pecador, então, pode até tentar se esconder, pode tentar se omitir, mas ao fazer isso, está aceitando, ainda que tacitamente, que é pecador. Quem vai querer se esconder daquele que o abençoa? Se eu abrir aqui uma bolsa cheia de dinheiro, dinheiro bom, hein? Verde, azul, dinheiro que vale. E disser, você quer? Vem aqui buscar. É capaz que nós tenhamos aqui as pessoas tropeçando umas nas outras no corredor central. Que queremos aquilo. E se eu abrir a bolsa e mostrar para vocês 2 cascavéis, talvez vocês queiram se esconder. Logo, quando as pessoas querem se esconder, é porque elas admitem haver problemas nas relações que desenvolvem. Carecem de arrependimento. Arrependei-vos. É o início da palavra de João Batista. Nós geralmente começamos a pregar o Evangelho dizendo, quantas vezes já falei isso aqui, não, irmãos? Jesus te ama. João Batista pregava diferente. Desafio você a encontrar onde está o início do Evangelho com Jesus te ama na Bíblia. Pregação do Evangelho chamada ao arrependimento. Mostrar ao doente a sua enfermidade.
para que ele compreenda que precisa de remédio. Arrependei-vos, chamada ao arrependimento. Aos que se manifestam arrependidos, veja por favor os versículos 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, olha aí, confessando os seus pecados. Ora, quem confessará pecado se não estiver arrependido? Vai fazer isso publicamente para poder ter alguma vantagem no ambiente? Alguém viria à frente e dizer: irmãos, eu sou um adúltero, roubador e mentiroso. Está aberta a oportunidade. As pessoas não fazem isso, a não ser que estejam arrependidas em verdade. Senão vão se esconder. Essas pessoas foram até ele confessando os seus pecados, buscando o batismo de João. O batismo de João que significava: prepare-se, o reino está próximo, prepara o seu coração, está chegando o Messias. Então, havendo pessoas nessa condição, iam a ele e eram batizadas. Mas João percebeu que no meio destes que iam para serem batizados, havia alguns que provavelmente não confessavam os seus pecados. Vendo assim, verso 7, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos queridos, percebam que João não apresentou nenhum elogio àqueles homens. Que as palavras não foram suaves nem gentis. Como já ensinei aqui em outras oportunidades, a verdade, ainda que ofenda, é verdade. E diante do ladrão dizer que ele rouba, você é ladrão, se ele se ofender, se ofendeu porque foi identificado como tal. Chamar o inocente daquilo que ele não é, ofende. Chamar o culpado daquilo que ele é, envergonha. Mas não é uma ofensa. Raça de víboras, gente peçonhenta, gente que faz mal à sociedade e à religião, gente perigosa, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que ele diria isso para esta gente, esse tipo de gente, fariseus e saduceus? Por quê? Porque estes eram aqueles que se abraçavam à lei e que se apresentavam ao povo como aqueles que cumpriam a lei, que se bastavam diante de Deus, que, como o Senhor Jesus reproduz ao contar a parábola do fariseu e do publicano, sentiam-se justos diante de Deus, merecedores da bênção de Deus, não da graça que tinham pago por ela, mas da bênção. Não sou como aquele pecador terrível, sou melhor. Ah, é tão bom assim? Então por que veio aqui arrependido para ser batizado? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Vocês estão percebendo que vem ira por aí? Está dizendo aos fariseus e saduceus. Está dizendo conosco? É assim que nós evangelizamos, irmãos. Nós chamamos as pessoas para Cristo, preparamos o caminho de Cristo, dizendo para elas que sem Cristo elas vão para o inferno, que vem juízo por aí. Ou nós dizemos para elas: seus problemas serão resolvidos. Qual dessas duas frases é a verdadeira? Sem Cristo, inferno. Com Cristo, seus problemas serão resolvidos. Você tem problemas, cristão? Então Cristo não resolveu os seus problemas? Mentiram para você com o Evangelho? Você mente para alguém com o Evangelho? Arrependei-vos. Vem ira por aí. E continua o verso seguinte, 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu paro por aqui por hora. Vejam que no versículo 8, ele chama ao testemunho. Quantos de nós confessamos a Cristo e o fizemos até mesmo publicamente? Louvado seja Deus por isso. Espero que em verdade, porque uma confissão com a boca deve ser seguida com a confissão pela vida. Frutos de arrependimento. Aquele texto bendito de Efésios 2:10, você se lembra desse texto? Pois somos feitura dele, lembrou-se? Criados em Cristo Jesus para darmos frutos de arrependimento para as boas obras. Então vocês estão aqui, fariseus e saduceus, querendo ser batizados, confessando seus pecados. Quero ver vocês transformados, isto é, esperando por aquele que eu estou anunciando. Eu sou o precursor, eu anuncio a vinda do Messias. Vocês esperam por ele ou se bastam a si mesmos? Chamado ao arrependimento, chamado ao testemunho. Crê de fato? Quero ver. Essa palavra, é claro, fala fundo ao nosso coração, porque o nosso testemunho também deve ser dado, não é? Mas ao pregarmos o Evangelho, devemos dizer às pessoas: creia no Senhor Jesus. Pela graça dele, seja redimido da condenação eterna. E viva para o Senhor Jesus. Isto é, tenha a sua vida transformada para o louvor da sua glória, o louvor da graça de Deus. O que mais João falava? Ele falava que vinha juízo e dizia isso com todas as letras. O verso 10 expõe: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Juízo. E a figura é muito clara, não é? Porque alguém que vai usar um machado para cortar uma árvore não vai fazer uma poda simplesmente, não é? Vai derrubar a árvore. E nos nossos dias, com tantas polêmicas amazônicas, cortar uma árvore é acabar com a vida dela. Você sabe disso. Então o juízo é pronunciado. Eles identificam que o juízo vem aqui. E vem uma palavra aqui referida ao juízo, que não implica apenas corte. Machado à raiz. Veja, machado na base, não é só no tronco, é na base. E uma vez cortada, final do verso 10, é lançada ao fogo. É para não sobrar nada mesmo. O anúncio do juízo, irmãos, deve fazer parte do Evangelho. Não será simpático. Eu tive a oportunidade, muitas vezes, mas recentemente, 2 oportunidades de anunciar o Evangelho com juízo. A conversa começou com um sorriso. Começou alegre, porque não começou falando do Senhor. Começou observando alguma coisa secundária, alguma coisa de aproximação apenas. A partir do momento que foi dito: arrependa-se dos seus pecados, porque sem Cristo o seu destino é o inferno, acabou o sorriso. Acabou a simpatia, acabou a conversa. Mas esse é o Evangelho. Porque se Cristo Jesus nos livra da ira vindoura, é preciso dizer a respeito da ira. Senão, é um Evangelho só para o tempo, só para a prosperidade. E não é o Evangelho das Escrituras. Anúncio de juízo. Muito bem, tendo feito isso, o nosso querido João começa a apresentar mais do que o preparo para a vinda do Messias. Ele começa a se diferenciar do Messias.
até os nossos dias, embora haja um número pequeno destes que creem assim, até os nossos dias, há quem creia que João o Batista seja o Messias. São chamados de joaninos. Estão lá na Palestina, tem lá o seu lugarzinho de culto. São poucos, são poucos. Mas são poucos assim identificados. Pasme você, entre estes há crenças espalhadas pelo mundo que são plurais, mas que gostam muito do João, que são os maçons, que têm algo do culto joanino no meio dos seus exercícios misteriosos, religiosos. João não deixa margem para isso. Ele se diferencia do Messias. Ele vai dizer então no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento. Entenda, preparando vocês para o reino que está chegando. Prepare-se. E depois, veja o verso 11: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a diferença. Meu batismo é só preparatório. O batismo dele é de finalização. E observem que a finalização que o Senhor Jesus faz, ele faz, irmãos, ele não fez, ele faz. A finalização que ele faz e ainda fará é de duas categorias. Você já sabe quais são, não é? Talvez alguém não saiba, seja bom expor. Veja que não é um batismo sinalizado com algo. São dois batismos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São dois batismos. E observem que o fogo do final do versículo 11 concorda com o fogo do final do versículo 10. Está no mesmo contexto do anúncio do profeta. O profeta introduziu o fogo do versículo 11 ao dizer: está posto o machado à raiz das árvores, cortará a árvore e lançará no fogo. E continua: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que batismos são esses? Tão diferentes. O da vida e o da morte. O da bênção e o do juízo. O batismo com o Espírito Santo, a maravilha da redenção. O batismo com fogo, que tantos querem receber, mesmo no meio das igrejas cristãs, o do juízo. Misericórdia, Senhor. Ilumina as mentes dos cristãos, para que compreendam a verdade e parem de pedir, na sua ignorância, um sinal que era semelhante a fogo, conforme Atos 2, mas que não era fogo. Havia um som em Atos 2, como de um vento impetuoso. Havia línguas como que de fogo, mas não era nem vento, nem era fogo. Era aquilo a que a testemunha disse que aquilo se assemelhava. Aqui não é por semelhança. Aqui é fato. Ou você acha que o Senhor Jesus te batiza com o Espírito Santo em figura? Ou você entende que o juízo final do lago de fogo é uma figura? São descrições da realidade eterna. Nosso Senhor Jesus, aos que nele creem, batiza com o Espírito Santo. Aqueles que não creem nele, com fogo. Fariseus, vocês creem no Senhor Jesus? Fariseus, vocês estão mesmo arrependidos? Preparados para o reino que está se mostrando? Vocês estão de fato fugindo do juízo? Vocês entenderam o que vai acontecer? Ou isso é só, como diz também uma outra expressão popular, para inglês ver? É diferente o Senhor Jesus.
de João Batista. João é só para arrependimento, Jesus não. E então vem o ministério do Messias, que já descrevi parcialmente no versículo 11, e descrevo com mais ainda detalhes no versículo 12, chegando perto do final dessa pregação. O 12 diz: a sua pá, isto é, a pá daquele que vem após mim, a pá do Messias, veja que ele faz uma figura agora. Ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Eira, o local de trabalho, o local onde eram postos os frutos, a parte da colheita, aquilo que em Apocalipse capítulo 11 é apresentado como os frutos para serem colhidos. Irmãos, o Senhor limpa a sua eira, quer dizer, limpa a casa da criação. Põe em ordem a casa da criação, a eira do Senhor. E pondo em ordem a sua eira, ele vai separar muito claramente aquele que é o arrependido daquele que é o hipócrita. O que é, diz o texto, o trigo, daquilo que é mera palha. Então o verso continua dizendo: recolherá o seu trigo no celeiro, vinde, benditos de meu Pai, e queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos queridos, o evangelho que nós devemos pregar certamente deve apresentar o Redentor, deve apresentar o nosso Senhor Jesus Salvador, o reino daquele que veio e anunciou: é chegado o reino de Deus. Mas não pode deixar de apresentar o arrependei-vos, o abandone, o creia. Arrependa-se dos pecados, abandone os pecados, creia no Senhor Jesus. Assim como foi dito na abertura desta pregação, o ministério de João Batista nos ajuda a perceber como deve ser o nosso ministério evangelístico. Você não deve ser um pregador que anda por aí com um machado na mão apenas para cortar cabeças. Não, não faça isso. Existe graça no evangelho. Mas é preciso que haja verdade na pregação. E não haverá verdade se não houver chamado ao arrependimento. Sejamos fiéis ao Senhor. Chamemos ao arrependimento.